Bom, pessoal, eu gostaria de desenvolver com vocês esse exercício aqui de conversão de temperaturas, tá? Para fazer esse exercício aqui, a gente tem uma estrutura pronta, né, um layout pronto de conversão de temperatura. Qual que é a ideia do exercício? A ideia é que o usuário entre com uma temperatura qualquer aqui, um valor qualquer aqui numérico, ele escolha aqui uma temperatura se ela estiver em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Como você pode ver aqui, isso aqui é o menu Ring, né, que foi criado com as 3 temperaturas. Depois ele vem aqui e escolhe para o que ele quer transformar essa temperatura de entrada. Se ela estiver em Kelvin, eu quero transformar em Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Pode escolher uma das 3 opções, sem problema nenhum. Isso também é outro menu Ring aqui disponível. E a hora que ele aperta o botão executar, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa temperatura de entrada, vamos por aqui 10 graus Kelvin. Eu quero converter esses 10 kelvins em Fahrenheit. Na hora que ele apertar o botão executar, ele vai mostrar o valor aqui em Fahrenheit. A ideia é simples, tá? Esse programa vai ficar sendo executado sempre até o momento que ele apertar o botão finalizar ou terminar aqui e o programa é parado. Bom, para fazer isso, né, para desenvolver esse programa aqui, a gente tem que criar, para ficar mais fácil ao desenvolvimento, a gente vai criar algumas subviais, umas subrirotinas, né? Então, eu gostaria, num primeiro momento, que a gente montasse essas caixinhas de conversão de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Fahrenheit, Kelvin, ou seja, as 6 caixinhas separadas, cada uma sua, com uma conversão de temperatura de uma para outra, tudo bem? Eu vou fazer essa daqui, ó, que está praticamente pronta, né? Que é uma temperatura de transformação de Celsius para Fahrenheit, para te mostrar como funciona a SubVI. Legal? Então a SubVI vai ser um programinha à parte, abrir lá um programinha novo, né? Então vamos lá. Como que a gente vai transformar isso daí de Celsius para Fahrenheit? Coloquei aqui um controle, né? Que a pessoa vai entrar com a temperatura em Celsius e a saída vai ser em Fahrenheit. Legal? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aí. Na verdade, o cálculo, se você for olhar aqui, é só pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 1.8, somar com 32, a gente chega lá. Então, vamos fazer isso daí. Então, eu pego a temperatura em Celsius, que é a entrada, faço uma multiplicação por 1.8, né? Então, vem aqui, ó, Celsius, multiplicado por uma constante numérica, laranja, porque é uma constante double, né, com casos decimais, né? Perdão, vou digitar aqui. Oito, certo? 1,8, tá aqui, ó. Vou somar esse valor aqui a um 32, então vamos lá. Vamos somar esse valor aqui com 32. Está aqui somado com 32, outra constante. Poderia ter uma C azul, mas pode ser double também. Então pego o Azinho aqui, ó. Somo com 32. Perfeito. E eu tenho aí uma conversão de Celsius para Fahrenheit. Isso é uma maneira de fazer. Existem outras, a gente até consegue fazer uma conversão direta Celsius para Fahrenheit, mas eu gostaria de mostrar a conta para você, tá? Para a gente aprender a fazer isso daqui e criar uma SubVI disso. Isso quer dizer que se o usuário entrar com o valor aqui, posso até testar minha SubVI se ela funciona, né? Executo, deu lá 50 kelvins, é isso? Fahrenheit, desculpa. Então vou entrar com outro valor, aí, certinho. Tranquilo? Joia. Então, agora vamos transformar esse programa aqui em uma subrotina. Então, para transformar numa subrotina, eu venho aqui primeiro, nesse ícone aqui. Vou editar o ícone, vai abrir um, como eu já comentei em sala de aula, tipo um paintbrush aí, né? Então, onde você pode elencar o layout, o desenho que vai ficar, que vai ser o seu ícone de conversão. Para ficar simples para a gente, eu vou colocar aqui um Celsius, tracinho, Fahrenheit, né? Pra gente saber o que é isso. Não há necessidade, pode ser um desenho qualquer, pode ser qualquer coisa que você coloque aí dentro. Com a setinha do meu teclado, eu vou posicionar aqui onde eu quero, né? Aqui, perfeito. Poderia também selecionar o objeto e arrastar onde eu queria, não tem problema nenhum. Vamos colocar uma cor aí, fundo. Legal, então essa aqui vai ser a cara
da minha subrotina, certo? SubVI, tá lá, ó. Agora, do lado de cá, eu tenho os modelos, né, que são os patterns. Já está selecionado porque era uma que eu já tinha utilizado. Mas eu tenho diversos modelos aqui, né? O que é interessante a gente saber? A gente saber que eu tenho uma entrada e uma saída. Então, se eu pegar um modelo como esse, por exemplo, ó, ele tem uma entrada e uma saída. É bem simples de ser utilizado. Pega o seu carretel e liga, ó, esse aqui, clica com esse, clica aqui. Então eu tenho a entrada aqui Celsius, saída em Fahrenheit. Vou salvar esse cara aqui, ele já está salvo, mas poderia salvar algum nome qualquer, tá? Eu venho aqui, ó, na minha pastinha de subviais, já fiz Celsius Fahrenheit, está lá. Vou salvar e eu já montei as outras para ficar fácil para a gente desenvolver, beleza? Então, tá salva lá a minha subvi Celsius Fahrenheit, perfeito. Agora eu posso até fechar minha subvi, não vou mais utilizar nesse momento. Agora a gente vai atacar o nosso programa principal, tá? Para ficar fácil para você também, eu deixei aqui embaixo a conversão de temperatura, umas fórmulas, né? Então, se você quiser utilizar esse conceito aqui de baixo de fórmulas para você montar as suas subviais, legal. Mas o ideal é que para montar esse exercício aqui, você tenha em mãos aí as suas 6 subviais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no nosso caso aqui agora. Perfeito? Então, vamos lá, vamos montar o exercício então. Então, vamos. Agora, eu tenho aí, né, um botão terminar. Então vamos pensar assim: se eu tenho um botão terminar, quem vai finalizar o laço é o usuário. Se ele vai finalizar o laço, eu vou usar uma estrutura while para tudo isso daí. Então eu vou englobar todos os meus objetos aqui e vou rapidamente ligar o meu stop aqui, ó, certo? Então vem aqui, ligo o botãozinho de stop. Perfeito. Agora eu vou fazer a conversão de temperatura. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar o D, que é o menu ring, esse cara aqui, ó, e o para também é o menu ring. O que é interessante fazer então? Então vamos lá. Vou usar uma estrutura case, que a gente chegou a ver em sala de aula, né? Estrutura case aqui, ó. Vou ligar o para. Primeiro momento eu vou ligar o para aqui, né, entrada do case. Lembrando que o nosso case, quando ele é booleano, né, ele só é verdadeiro e falso. Mas o case aqui no LabVIEW, eu posso ligar para se transformar num dado inteiro. O azul, né, é um dado numérico inteiro. Então eu transformei o meu verdadeiro e falso em 0, 1. O que representa o 0, 1? O 0 representa o Celsius, o 1 representa o Fahrenheit, está faltando o 2, que é o Kelvin. Como está faltando o 2, eu venho aqui, ó, aperto o botão direito do mouse, e eu adiciono um caso após. Então agora eu tenho 2, eu tenho, ó, o 0, 1, o 2. Em poucas palavras, o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Perfeito? Lembrando que é esse cara aqui. Joia? Sempre que você transforma um case em um dado numérico, ele cria esse default aqui, ó. Esse default ele é muito importante, tá? É como se acontecesse o seguinte: o usuário escolheu uma opção que não exista, tá? No nosso caso do menu ring, não. Mas vamos supor que deu algum pane, alguma coisa, ele não consiga executar o 0, 1, 2. Vamos supor que o cara tivesse a opção de escolher o número 5. Pô, não existe aqui o número 5 no nosso menu. Qual a opção que ele vai executar? O default. Então, muitas vezes, né, às vezes sem querer e tal, a gente vem e apaga com delete isso daqui, ó, tá? Isso vai gerar um erro no LabVIEW. Um erro por quê? Porque quando você faz uma ligação numérica, obrigatoriamente, uma das opções tem que ser o default. Não necessariamente a opção 0, mas uma das opções tem que ser o default, tudo bem? Normalmente o pessoal põe a 0 ou deixa o default sozinho. Eu vou deixar a 0 normal. Como que eu faço para voltar? Preciso digitar novamente? Não. Você pode apertar o botão direito aqui em cima e make this default case. Quando você clica aqui, ó, ele volta o default lá. Tudo bem? Isso a gente não pode esquecer de maneira nenhuma quando a gente faz a ligação numérica. Então, se eu estou aqui no 0, a pessoa provavelmente deve ter escolhido aqui a opção Celsius, né? Porque o menu ring está no 0. Dentro desse 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um outro case. Aqui, ó. Dentro desse case, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar com a minha setinha agora aqui, ó, o para, certo? Então, eu ligo o para aqui, ó. Perfeito? Do mesmo jeito que o D,
O para também se transformou em 0,1, falta. Como a gente pode observar aqui, ó, 0,1, falta o Kelvin, que é o 2. Certo? Então, eu vou adicionar um caso. Adicionei um caso. E agora eu tenho aí, ó, 0,12. Perfeito. Que legal. Então, vamos simular uma situação aqui agora, né? Vamos pegar a temperatura de entrada, deixar ela aqui fora dos dois cases, que a gente vai usar bastante. Vamos colocar a temperatura de saída aqui fora desse case, dos dois cases também. Vamos fazer o seguinte. Pensa na seguinte situação. Aqui é 0, aqui é 0. Se você quiser, isso não é obrigado, tá? Mas para facilitar para você, você pode até escrever aqui, ó, Celsius. Isso como vai ser como um comentário, ele vai ignorar. Então, Celsius. Pronto. Então, o que é o 0 e 0? Celsius para Celsius. Se eu mudar para 1, aqui vai ser Fahrenheit. É isso? E aqui vai ser Kelvin. É isso? Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um teste aí. Bom, se a pessoa entrou com 10 Celsius e quer converter para Celsius, você há de convir comigo que a temperatura de entrada, 10, por exemplo, você faça um risco, clica aqui, ele gerou dois quadradinhos de entrada e eu ligo direto lá. Pronto. A temperatura de entrada é a mesma que de saída, Celsius para Celsius. Se você fizer assim agora, ó, você está querendo fazer o quê? Uma conversão de Celsius para Fahrenheit. Bom, para fazer conversão de Celsius para Fahrenheit, a gente vai ter que herdar aquela sub-VI que a gente montou. Como que eu faço isso? Eu aperto o botão direito do mouse em qualquer lugar aqui do diagrama de blocos. E lá embaixo, né, tem lá, ó, Select a VI. Selecione uma VI. Quando você selecionar a VI, ele vai abrir a pastinha. Se tiver dentro da pasta que você já salvou, ele abre. Senão você procura na pasta que você salvou e pega lá, ó, Celsius Fahrenheit. Essa é a minha sub-VI. Ok, olha ela aí, ó. Coloco aqui e eu tenho Celsius Fahrenheit. Perfeito? Agora eu vou para 2. Celsius para Kelvin. A mesma coisa. Botão direito do mouse. Select a VI. Celsius para Kelvin. Ok. Vem aqui, ó. Celsius para Kelvin. Isso porque eu já tenho montado as minhas sub-VIs. Tudo bem? Você percebe que nesse primeiro quadradinho aqui que está aqui dentro, ó, o quadradinho já está finalizado. Quer dizer que eu terminei. Mas só que o quadradinho de fora ainda está com erro, né? Por que está com erro? Porque está faltando a gente continuar o nosso software, né? O que é continuar o nosso software? Agora, até a nossa temperatura de entrada, ela vai ser 1. Ou seja, ela vai ser Fahrenheit. Então, eu vou ter que montar um outro case aqui dentro. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, ó. Um outro case aqui dentro. Sempre só com a segunda opção, tá? Então, o D já está lá certinho. Mas o para a gente vai colocar aqui de novo, ó. Vai ligar. E eu tenho lá 0, 1. Aperto o botão direito do mouse. ADD é um caso after. É isso aí. Adiciona. 0, 1, 2. Então, vamos lá. Pensa comigo. Agora, o 1 de fora quer dizer que é Fahrenheit fora. Se eu quero converter Fahrenheit para Celsius, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma sub-VI. Select a VI. Eu quero Fahrenheit para Celsius. Vem aqui e coloco aqui, ó. Perfeito. E faço essa ligação. Fahrenheit para Celsius. Perfeito? Agora, se eu quiser 1 para 1, 1 para 1 quer dizer Fahrenheit para Fahrenheit. Perfeito. Eu venho aqui, ó, e ligo aqui. Se for 1 para 2, eu quero Fahrenheit para Kelvin. Então, procuro lá minha sub-VI, select a VI, Fahrenheit para Kelvin. Perfeito. Põe ela aqui, ó. Fahrenheit para Kelvin. Certo? Terminei. Segundo quadradinho, sim. Mas olha o terceiro, ó. O quadradinho de fora. Tá dando erro ainda. Perfeito. Por quê? Tá faltando o Kelvin. A mesma coisa. Então, vem aqui. Monta um case. Sempre do para onde vai. O D tá certo. Agora do para. Certo? Vamos fazer a ligação aqui novamente. Ó.
Liguei, mesmo processo. 0, 1, olha lá, ó. Adiciona um caso, 2. Então vamos lá. De 2 para 0, o que ele está querendo? Agora ele está querendo Kelvin para Celsius. 2 para o 0. Então vamos selecionar uma VI. Select a VI. Eu tenho Kelvin para Celsius. Aqui, coloco aqui. Perfeito. Daqui eu ligo aqui, daqui eu ligo lá. Joia. 2 para 1. Quem que é? Kelvin para Fahrenheit. Select a VI. Vamos selecionar a VI. Kelvin para Fahrenheit. Perfeito. Põe aqui, ó. Kelvin para Fahrenheit. Perfeito. E 2 para 2. 2 para 2 é o Kelvin para Kelvin, certo? Eu ligo direto. A minha estrutura central tá certa, tá? Morreu. Mas está faltando a gente apertar o botão executar, né? Que o botão executar a gente não fez nenhuma ligação ainda. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar o seguinte: dentro do while, isso não fora, tá? Não adianta você colocar o botão executar aqui fora, tá errado. O botão executar tem que participar dentro do while, né? À medida que o software está rodando, ele fica executando aqui dentro. Eu vou montar um case de novo, englobando toda a minha transformação de temperatura, ó. Vou selecionar aqui e no true eu vou ligar aqui o executar. Ou seja, por que no true vou fazer essa programação? Porque a hora que o usuário apertar o botão executar, ele executa exatamente o verdadeiro. No falso, eu não ponho nada, não vai ser executado nada. Perfeito? Tá aqui o nosso programinha funcionando. Se você rodar ele aqui agora, beleza, eu tenho uma temperatura de entrada, escolho o que eu quero, Celsius, por exemplo, quero converter para Fahrenheit, executar, tá lá. Troca a temperatura de entrada aqui, ó, 4 Celsius para Fahrenheit, trocou o valor lá. Quero trocar para Kelvin, executar. Perceba que toda vez que tá dando zero porque a minha sub-VI tá só ligada, não está sendo feito o cálculo. Mas toda vez que você trocar o valor aqui, aperta o botão executar, né? Aperta o botão executar, que ele vai mostrar a nova temperatura para vocês. Legal? Para finalizar o software, aperte terminar. E o último recado que eu dou é o seguinte: quando você for rodar, não rode por aqui no contínuo, né? Eu vejo muita gente rodando pelo contínuo. O que vai acontecer? A hora que você aperta terminar, ele nunca sai do programa, né? Por quê? Porque você está mandando ele executar continuadamente. Tá errado isso daí. Quando a gente tem um laço em volta, no nosso caso aqui, ó, eu tenho um while em volta de tudo isso, quem vai finalizar é o usuário. Então eu rodo uma vez só e quando eu apertar o botão terminar, eu finalizo o programa. Legal? Tá feito aí o exercício de conversão de temperatura. Até mais, boa sorte para todo mundo, sucesso, hein?